Na história de hoje, viajamos para Londres em 2006. Embora a polícia tenha finalmente resolvido o mistério em torno do assassinato de Nisha Patel Nasri, de 29 anos, levou um tempo considerável para que eles desvendassem a teia de mentiras e engano envolvida. A princípio, o caso parecia simples, mas as suposições iniciais se mostraram totalmente erradas. Foram os pequenos detalhes, investigações minuciosas e análises repetidas das evidências que finalmente levaram a verdade a vir à tona. A justiça foi feita, e os responsáveis foram levados perante o tribunal. Juntem-se a mim enquanto nos aprofundamos neste caso emocionante. Nisha Patel Nasri nasceu em 1977 em Luton, uma cidade no sudeste da Inglaterra, no condado de Bedfordshire. Seus pais haviam imigrado de Gujarat, um estado na costa oeste da Índia. A vida de Nisha foi marcada por tragédias precoces. Seu pai faleceu em 1996 e Nisha, profundamente ligada à família, passava a maior parte do tempo cuidando de sua mãe. Infelizmente, sua mãe faleceu apenas 5 anos depois, em 2001. Nisha passou a maior parte de sua vida em Wembley, um bairro no noroeste de Londres conhecido pelos fãs de futebol como a Casa do Estádio de Wembley. Ambiciosa e trabalhadora, Nisha deixou a escola aos 18 anos para abrir seu próprio salão de cabeleireiro. Ela trabalhava 7 dias por semana e seus esforços deram frutos. Em uma década, seu negócio floresceu, atendendo a mais de 2.000 clientes e lhe rendendo uma renda significativa. Aos 26 anos, Nisha conheceu Fadi Nasri, um homem 4 anos mais velho que ela. Após namorar por apenas 6 meses, o casal se casou. Seus amigos os descreviam como um casal amoroso e afetuoso que parecia perfeitamente compatível. Poucos meses depois de conhecer Fadi, Nisha decidiu retribuir a sua comunidade tornando-se uma policial voluntária, conhecida como Special Constable. Ela era apaixonada por ajudar a área local onde havia crescido e vivido toda a sua vida. A dedicação de Nisha tanto aos negócios quanto à comunidade era bem conhecida. No entanto, por baixo da superfície, nem tudo era o que parecia. Ela queria contribuir para tornar as ruas mais seguras. Nisha exercia suas funções como policial voluntária, sem remuneração. Ela acreditava que era um papel importante e que estava servindo a uma causa justa. O dinheiro não era sua motivação neste caso. Seu irmão mais velho, Katon, morava a apenas alguns quarteirões de distância dela e eles se viam com frequência. Os dois tinham um ótimo relacionamento. Katon se lembra de que sua irmã adorava crianças e tinha vários sobrinhos e sobrinhas. Ela era a tia perfeita, sempre mimando-os, comprando presentes, levando-os em viagens e organizando festas de aniversário. Nisha também adorava se manter ativa, particularmente gostando de natação. Ela era alegre, extrovertida, tagarela e destemida. Ela não tinha medo de confrontos e sempre falava o que pensava. Juntamente com seu marido Fadi Nasri, Nisha também geria um negócio de aluguel de limusines. Fadi cuidava da maior parte das responsabilidades administrativas, enquanto Nisha cuidava da parte financeira. Tanto a empresa de Fadi, quanto o salão de cabeleireiro de Nisha eram negócios prósperos. A vida pessoal do casal parecia tão harmoniosa quanto. Eles tinham um grande círculo de amigos e eram bem quistos por todos que os conheciam. Parecia que eles tinham tudo o que poderiam precisar para a felicidade e seu futuro parecia brilhante. Na noite de 11 de maio de 2006, Fadi e o irmão de Nisha passaram no salão de cabeleireiro dela pouco antes de fechar para cortar o cabelo. Mais tarde, Fadi preparou o jantar para sua esposa, já que eles haviam comemorado seu 3º aniversário de casamento no dia anterior. Após o jantar, Fadi saiu de casa para jogar sinuca com um amigo. Nisha, sentindo-se cansada, tomou banho, vestiu seu pijama e começou a se preparar para dormir. Por volta das 11h30 da noite, a tranquilidade da rua onde Nisha morava foi quebrada por um grito alto e estridente. Alarmados com o barulho, os vizinhos saíram de suas casas para ver o que havia acontecido. Na entrada da garagem, eles encontraram Nisha Patel Nasri caída em uma poça de sangue. Os vizinhos imediatamente chamaram uma ambulância, mas Nisha já estava inconsciente. Seu marido Fadi foi contatado e chegou logo depois dos paramédicos. Ele parecia completamente angustiado e em choque. A notícia do incidente também chegou ao irmão de Nisha, que correu para a casa dela. Juntamente com Fadi, ele seguiu a ambulância para o hospital. Tragicamente, Nisha morreu meia hora depois. Ela havia sofrido uma única facada.
A lâmina atingiu sua artéria femoral na virilha, fazendo-a sangrar até a morte. Tudo indicava que Nisha havia sido atacada na porta de sua própria casa. O agressor fugiu do local imediatamente após o ataque. Os vizinhos ficaram horrorizados. A rua onde Nisha morava era uma área tranquila e pacífica. A princípio, a polícia suspeitou que poderia ter sido um assalto que deu errado. O estado da casa, no entanto, não se alinhava com essa teoria. Não havia sinais de arrombamento, e a casa estava arrumada e intacta. Na sala de estar, foi encontrado dinheiro em cima do sofá, aproximadamente 350 libras, que representava o faturamento do dia que Nisha havia levado para a casa do seu salão de cabeleireiro. Além disso, sua carteira com todos os seus cartões bancários e seu celular estavam intactos. Nada sugeria que alguém tivesse tentado arrombar a limusine estacionada em frente à casa, um veículo que Fadi alugava como parte de seu negócio. A única coisa que faltava era a maior faca de cozinha de Nisha. Havia 2 blocos de facas e apenas um espaço estava vazio. Fadi tinha certeza de que, mais cedo naquele dia, todas as facas estavam em seus devidos lugares. Ao lado do bloco de facas, havia taças de champanhe cuidadosamente empilhadas. Elas não estavam quebradas nem bagunçadas, o que levou os investigadores a acreditar que a faca foi retirada com calma, não durante um confronto acalorado ou às pressas. A faca desaparecida não foi encontrada em nenhum lugar dentro da casa ou na entrada da garagem, sugerindo que o agressor a havia levado e usado como arma do crime. Por outro lado, não havia sinais de que o agressor tivesse entrado na casa. Sangue foi encontrado apenas do lado de fora. Os investigadores consideraram a possibilidade de que Nisha poderia ter ouvido algo suspeito, pego a faca e saído, onde foi atacada. O agressor poderia então ter tirado a faca dela, infligido a ferida e fugido do local. Os vizinhos foram entrevistados e um deles relatou ter visto um homem se apressando para longe do local naquela noite. De acordo com a descrição, ele era um homem negro grande e encorpado, vestindo um moletom com capuz. Outras 2 testemunhas também relataram ter visto alguém com uma descrição semelhante, rondando a área antes do ataque. O caso ganhou atenção nacional e apareceu nas primeiras páginas dos principais jornais do país. As autoridades apelaram para que qualquer pessoa com informações relevantes se apresentasse. Tanto Fadi quanto Khaton fizeram aparições públicas, pedindo ajuda para encontrar o assassino de Nisha. A polícia interrogou o marido e os amigos de Nisha e confirmou o álibi de Fadi. Eles procuraram determinar se Nisha tinha inimigos, se alguém a tinha com má vontade ou se algo incomum havia ocorrido em sua vida recentemente. Fadi informou aos investigadores sobre um incidente alarmante que havia acontecido apenas 5 dias antes da morte de Nisha. 2 homens tentaram invadir a casa deles enquanto Nisha estava sozinha. Inicialmente, eles tentaram enganá-la para que ela os deixasse entrar. Quando isso falhou, eles usaram um pé de cabra e tentaram forçar a fechadura. No final, eles não tiveram sucesso e foram embora. Um dos intrusos era supostamente um homem negro com capuz, correspondendo à descrição do indivíduo visto perto da casa na noite do assassinato. Nisha ficou profundamente abalada com a tentativa de invasão. Os detetives não acreditaram que este incidente fosse uma coincidência. Parecia improvável demais que não tivesse relação com o ataque posterior. Fadi também revelou que alguém estava ameaçando a ele e sua esposa. Ele contou aos investigadores sobre uma disputa de negócios de 2 meses antes, envolvendo uma limusine que ele vendeu para uma mulher em Glasgow, que também tinha um negócio de aluguel de carros. Como parte do acordo, Fadi reteve o direito de usar o veículo para reservas agendadas anteriormente. No entanto, a mulher ficou insatisfeita com a condição do carro e se recusou a deixá-lo pegá-lo emprestado novamente. Em resposta, Fadi pegou a limusine sem permissão, completou seus compromissos e depois a devolveu a ela. Compreensivelmente chateada, a mulher fez várias ligações telefônicas acaloradas, que Fadi gravou. Ele entregou seu telefone à polícia para que pudessem revisar as gravações de suas ameaças. Os investigadores tiveram que seguir essa pista, já que o alvo pretendido do ataque poderia ter sido Fadi, não Nisha. O maior erro da sua vida, tire sua esposa da sua casa agora, e não estou brincando com você. Você está com a pessoa errada aqui. Você está com a pessoa errada. Alguém que vai saber de alguma coisa que mora perto deles,
Um vizinho ouviu algum sangue ou alguém agindo de forma suspeita ou nervosa. Pode não ser importante, mas era possível que Nisha tivesse sido atacada simplesmente por estar no lugar errado na hora errada. Oficiais viajaram para a Escócia para entrevistar a nova proprietária da limusine, a mesma mulher que havia trocado palavras acaloradas com Fadi durante a disputa anterior. No entanto, ela foi rapidamente descartada como suspeita, deixando os investigadores de volta à estaca zero. Enquanto isso, as buscas pela arma do crime continuavam nas proximidades da casa de Nisha. Os investigadores vasculharam parques, bueiros, lixeiras e jardins, até mesmo empregando detectores de metal, esperando que o agressor tivesse descartado a faca por perto. Finalmente, 2 semanas depois, a cerca de meia milha da cena do crime, uma faca foi encontrada enterrada no chão debaixo de uma grade de drenagem. Embora a faca estivesse exposta à água corrente no dreno, que provavelmente lavou possíveis evidências, a polícia confirmou que era a arma do crime após encontrar vestígios do DNA de Nisha nela. Infelizmente, nenhuma evidência adicional que ligasse a faca ao agressor pôde ser recuperada. Os detetives decidiram revisar as imagens de vigilância local. Embora nenhuma câmera cobrisse diretamente o dreno onde a faca foi encontrada, uma câmera próxima capturou um detalhe crucial. Na noite do assassinato, às 11h30 da noite, pouco depois do ataque, um carro parou brevemente atrás de outro veículo estacionado perto da área por cerca de 7 segundos. Os faróis do carro que parou refletiram no veículo estacionado. O carro então seguiu em frente, totalmente visível no quadro da câmera. Infelizmente, a filmagem era muito granulada para ler a placa. Ainda assim, os investigadores identificaram o veículo como um Audi A4 prateado. No entanto, com mais de 18.000 desses veículos registrados apenas no sudeste da Inglaterra, esse detalhe parecia inicialmente inútil. Uma análise mais aprofundada revelou 2 características distintivas. Uma das luzes da placa do Audi não estava funcionando e o carro tinha uma antena montada no teto. Esses detalhes ofereciam uma pequena chance de restringir a busca. Os investigadores começaram a revisar todos os Audi A4 prateados registrados em Londres e no sudeste da Inglaterra, mas era como procurar uma agulha em um palheiro. Com o progresso limitado, a polícia decidiu examinar os dados do telefone de Fadi, que eles haviam apreendido. Quando a polícia encontrou a foto da coxa nua de outra mulher no celular de Nasri, ele alegou fracamente que era apenas uma amiga. Tornou-se evidente que Fadi estava envolvido em um relacionamento próximo fora de seu casamento e os detetives suspeitaram que ele estava tendo um caso. Quando confrontado, Fadi inicialmente negou as acusações, mas finalmente admitiu que estava vendo outra mulher há 3 meses. Sua amante, Laura, era da Lituânia e trabalhava como prostituta. Fadi, um cliente regular de Laura, havia desenvolvido um relacionamento romântico com ela. Eles se encontravam secretamente em hotéis e Fadi a cobriu de presentes caros, até mesmo levando-a em uma viagem de férias para o Egito. Ele disse a Nisha que precisava visitar um tio doente durante essa viagem. Essa revelação transformou Fadi no principal suspeito do caso. Os detetives também interrogaram Laura, considerando a possibilidade de que ela e Fadi tivessem conspirado para assassinar Nisha e removê-la de sua vida. No entanto, depois de conversar com Laura, eles concluíram que ela não tinha envolvimento no crime. Quando a família de Nisha soube do caso de Fadi, eles ficaram chocados. Eles revelaram aos investigadores que Fadi estava obsessivamente preocupado com o que a polícia poderia descobrir em seu telefone, a ponto de não conseguir dormir à noite. Ele continuava dizendo que conhecia várias figuras obscuras e era por isso que estava preocupado. E de fato, Fadi conhecia essas pessoas. A polícia descobriu que, nos dias que antecederam a morte de sua esposa, ele esteve em contato constante com um traficante de drogas local conhecido, Roger Leslie, de 38 anos, que era um homem agressivo e muito violento. Roger tinha muitos piercings, o número dos quais ele alegava corresponder a todas as pessoas que ele já havia matado. A polícia considerou várias possibilidades, que o próprio Fadi usava drogas, que ele poderia estar envolvido em tráfico de drogas, ou que Roger poderia ter estado envolvido no assassinato de Nisha. Curiosamente, Roger ligou para Fadi praticamente imediatamente após o ataque a Nisha.
Com base nos dados do celular de Roger, os investigadores tentaram determinar se ele estava na área onde o ataque ocorreu, mas descobriu-se que o homem estava em outro lugar na época. No entanto, havia um detalhe adicional que chamou a atenção da polícia. Antes de ligar para Fadi, Roger havia falado com outra pessoa. O número pertencia a Emanuel, de 42 anos, que trabalhava em uma boate. Os investigadores decidiram investigá-lo também, e foi revelado que Emanuel dirigia um Audi A4 prateado. Além disso, os investigadores descobriram que o carro tinha uma antena no teto e uma das luzes da placa não estava funcionando, o que os levou a prendê-lo. Seu carro foi analisado, e o luminol revelou que uma faca ensanguentada foi encontrada dentro, no apoio de braço. A princípio, Emanuel relutou em cooperar, mas todas as evidências apontavam contra ele, então ele finalmente admitiu que havia estado perto da casa de Nisha na noite do assassinato, mas não havia saído de seu carro. Ele alegou que era apenas o motorista, levando alguém para completar uma transação de drogas. Ele insistiu que não sabia que o propósito da viagem era um assassinato. Eventualmente, ele revelou que o homem que ele estava dirigindo era Jason Jones, e foi Jones quem matou Nisha. Jones trabalhava como segurança em uma boate local e era bem conhecido pela polícia. Ele já tinha 75 condenações, incluindo roubo, agressão a um policial e posse de arma. Quando os investigadores perguntaram a Emanuel por que, logo após o ataque a Nisha, ele havia ligado para Roger Leslie, ele afirmou que foi Jason Jones quem usou seu telefone para ligar para Roger, e que foi Jones quem falou com ele. Esta não foi a única pessoa com quem Jason havia entrado em contato naquela noite usando o telefone de Emanuel. Entre as ligações feitas, havia números de pessoas que Emanuel nem conhecia e com quem nunca havia falado antes. Emanuel também testemunhou que Jason lhe disse, após o ataque a Nisha, que havia visto uma grande quantia de dinheiro na sala de estar. Esta foi uma pista importante para a polícia, pois eles haviam assumido anteriormente que o assassino nunca havia entrado na casa e que todo o evento havia ocorrido na entrada da garagem. No entanto, com base no fato de que não havia sinais de arrombamento dentro da casa, os investigadores concluíram que o agressor deve ter tido uma chave. Eles começaram a considerar a possibilidade de que o agressor tivesse entrado na casa e pegado uma faca da cozinha. Nisha deve ter ouvido alguém no andar de baixo e ido verificar se Fadi havia retornado. Quando ela viu o estranho, ela tentou fugir pela porta da frente. Foi então que Jones a atacou, a feriu e fugiu do local. Quando surgiu a questão de como Jason Jones tinha uma chave da casa de Nisha, os investigadores tinham apenas uma resposta: Fadi, o marido de Nisha. Além disso, eles logo souberam da situação financeira de Fadi. Fadi tinha dívidas que totalizavam mais de 100 mil libras. Seu negócio mal gerava lucro. Também descobriu-se que Nisha havia feito um seguro de vida apenas 3 meses antes do assassinato. A única beneficiária em caso de sua morte era seu marido, que receberia cerca de 350 mil libras. Fadi não era apenas um marido infiel, mentindo e traindo sua esposa, mas agora havia também um motivo potencial para o crime e ganho financeiro. A polícia tinha 4 suspeitos no caso: Emanuel, o motorista; Jason Jones, que atacou Nisha; Roger Leslie, que provavelmente era apenas um elo entre o assassino e Fadi, e o principal mentor de toda a operação que se beneficiaria da morte de Nisha. Roger Leslie havia aceitado o trabalho e encontrado a pessoa que deveria matar a mulher. Quando todas as evidências coletadas foram apresentadas a Fadi, o homem começou a soluçar incontrolavelmente e não conseguia se acalmar. Mais tarde, durante o interrogatório, ele não disse nada. Ele não proferiu uma palavra. Além de Emanuel, nenhum dos homens forneceu qualquer explicação. Quando questionados, todos responderam de forma uniforme sem comentários. Em fevereiro de 2007, os homens foram acusados do assassinato de Nisha. Nenhum deles admitiu a culpa. A polícia estava apreensiva com o julgamento, pois embora tivessem reunido muitas evidências circunstanciais, a maioria delas ainda não era definitiva. Em 2008, o julgamento começou, durando 4 meses. Em 28 de maio, após 6 dias de deliberação pelo júri, Fadi Nasri e Jason Jones foram considerados culpados de assassinato e condenados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos.
O juiz disse que Fadi, de 34 anos, teria recebido uma sentença maior, mas ele não podia ter certeza de que a motivação era o dinheiro. Ele queria começar uma nova vida com sua namorada prostituta lituana, Laura Makin, que estava na galeria pública para vê-lo ser preso. Suas dívidas virtualmente haviam levado seu negócio de aluguel de limusines à falência, mas a morte da cabeleireira Nisha significou que ele foi resgatado por um enorme pagamento de seguro. O juiz de Londres Peter Beaumont, QC, disse, embora a morte dela sem dúvida tenha proporcionado uma oportunidade para Nasri continuar seu caso com sua amante, e sem dúvida, tenha envolvido como um subproduto ele se beneficiando de suas apólices de seguro, o veredicto de culpado não exigiu que o júri estivesse satisfeito de que este era um assassinato por encomenda para ganho. Como o veredicto do júri deixou claro, Nasri estava longe de ser o cônjuge devotado. Na verdade, ele estava mais apaixonado pela riqueza de sua esposa bem-sucedida do que por ela. Fadi os arrastou para uma profunda dívida depois de não conseguir administrar um negócio de aluguel de limusines, que Nisha havia financiado com 15.000 libras. Seu marido arrogante e imprudente dirigia um Lexus de luxo, e usava um relógio suíço Hublot roubado de 10.000 libras, enquanto gastava de forma extravagante com sua amante. Seu estilo de vida extravagante foi financiado por gastos imprudentes, com pouca consideração pelas consequências. Em total contraste, Nisha, que ganhava 60.000 libras por ano com seu negócio de cabeleireiro, e era voluntária na polícia, era sábia com seu dinheiro e sempre cuidadosa com suas decisões financeiras. Nasri, no entanto, ficou determinado a deixar sua esposa para financiar os gostos extravagantes de sua amante. Ele sabia que precisava de dinheiro. Ele já havia gasto milhares em joias, roupas caras e hotéis luxuosos com sua amante. Ele pagou ao assassino de aluguel 18.000 libras para assassinar sua esposa. Roger Leslie também foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 18 anos. Emmanuel foi absolvido. Fadi já havia sido condenado por dirigir perigosamente e dirigir de forma imprudente em 1998. Ele havia sido preso por 9 meses por dirigir em direção a um policial que perguntou sobre um disco de imposto vencido. Curiosamente, antes de conhecer Nisha, Fadi administrava uma pequena agência de acompanhantes, da qual Nisha desaprovava desde o início. Eventualmente, ela conseguiu convencer Fadi a fechá-la. Nisha amava seu marido, mas estava ciente de suas falhas. Ela sabia que Fadi era completamente desorganizado e frequentemente se atrasava. No entanto, ela acreditava que ele era um bom motorista e investiu dinheiro para que ele pudesse abrir um negócio de aluguel de limusines. Na verdade, a ideia foi dela. Após a morte de Nisha, a mídia rapidamente soube do envolvimento de Fadi no negócio de cafetinagem e que em 2004, Nisha, como policial, havia recebido um aviso por abusar de sua posição e distintivo. Na época, ela havia ajudado Fadi a cobrar uma dívida relacionada ao seu negócio anterior, a agência de acompanhantes. Após a morte dela, a mídia insinuou que ela estava envolvida nas atividades ilegais de seu marido, mesmo sendo uma policial. A polícia de Londres enfatizou, no entanto, que embora o incidente de abuso de poder tenha de fato ocorrido, ele foi investigado e devidamente examinado e mais tarde, Nisha exerceu suas funções sem qualquer restrição. Outro fato interessante é que o pai de Fadi, Farooq Nasri, foi condenado em 1994 por agredir sua namorada e em 1999 ele foi acusado de assassinar sua próxima parceira e seu filho. Enquanto esperava por seu julgamento, o homem se enforcou em sua cela. O irmão de Nisha, Katon, disse, o ataque que eles fizeram a Nisha foi bárbaro. Eles não mostraram nenhuma misericórdia e não demonstraram absolutamente nenhum remorso desde então. Não é um homem, mas um covarde, que ataca uma mulher vulnerável com uma faca. Nisha nunca teve uma chance, ele disse sobre sua irmã. Ela sempre foi uma daquelas pessoas que queria cuidar de alguém ou ajudar alguém. Todo mundo pode ver suas fotografias, ela está sempre sorrindo com calor nos olhos. Ela sempre foi alegre com um sorriso atrevido no rosto. Essa expressão fala mais do que 1000 palavras. O inspetor-chefe de detetives Nick Scholler, que liderou a investigação, disse: esses 3 homens condenados mentiram durante a investigação e o julgamento para encobrir que eles entraram na casa de Nisha e a mataram para seus próprios fins.
O próprio fato de que o marido de Nisha instigou esse assassinato para que ele pudesse ficar com sua amante mais jovem e ganhar financeiramente com a morte dela é a traição máxima. Isso é tudo por hoje. O que você achou desse caso terrível? Deixe nos comentários a sua opinião. Se puder, clique no like, isso me ajuda demais. Desde já, agradeço sua presença e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo.